Então, pessoal, a gente vai resolver agora uma questão que fala sobre área de uma forma. Vilma pegou uma folha de papel quadrada, né? Folha de papel quadrada, de lado 1, e fez duas dobras, como mostrado aqui do ladinho, tá vendo? Levando os dois lados da folha até a diagonal da mesma, que é a parte do meio ali. Ela obtém um quadrilátero conforme a figura. Então, qual é a área desse quadrilátero? A gente vai determinar. E lembrar que um quadrilátero é uma figura que tem 4 lados. O quadrado, né? Ele tem lado igual a 1, ó. Então, essa parte aqui vale 1, né? E o que foi que aconteceu? Ela pegou essas duas pontas e dobrou nessa diagonal aqui, tá bom? Então, juntou. E aí formou essa figura aqui, que é chamada de quadrilátero. Nosso objetivo é determinar essa área aqui que está sendo rachurada. E aí tem as opções, né? A, B, C, D ou a letra E, né? A gente vai determinar agora. Vamos lá. Desenhar essa figura aqui para a gente enxergar melhor. Quando a gente tem um quadrado, toda a quina desse quadrado, pessoal, é um ângulo reto. É um ângulo reto que o ângulo reto vai valer 90 graus, né? E aí, nós podemos botar 90 graus e lembrar também que 90 graus pode ser escrito em forma de π dividido para 2, que é uma notação de radianos, né? Graus e radianos medem ângulos. O que acontece? Observando o quadrado em vermelho, a gente vai ver que existe 3, 4 partes iguais aí, tá bom? Então, cada ângulo desse aqui, ó, dessa parte, esse ângulo aqui, a gente vai chamar ele de alfa, né? Esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui também de alfa, né? Mais um ângulo alfa. E a quarta parte também alfa. Por quê? São 4 partes iguais. Então, são ângulos iguais. O que quer dizer que eu peguei 90 graus e dividi por 4, né? E quando eu divido, cada parte dessa aí vai equivaler a um determinado ângulo que eu chamei de alfa. Vamos lá. Vamos denotar aqui 90 como sendo π sobre 2. O que acontece? Π dividido por 2, né? Dividido por 4, porque a gente quer o valor de alfa. Aí a gente vai dividir uma fração por outra. Vamos lembrar que tem que repetir a de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo, né? Embaixo é 4, o inverso de 4 é 1 sobre 4. Então, a gente vai ter que π vezes 1, π, dividido por 2 vezes 4, 8. Então, alfa equivale a π sobre 8. Vamos guardar essa informação, né? Só, a gente não começou a resolver ainda, só de observar a figura, né? O que acontece? Eu não sei quanto equivale essa parte aqui. A gente pode chamar de x. E aí a gente vai determinar essa parte. Porque essa parte aqui, ó, é o lado do quadrado que equivale a 1, né? E aí, esse lado aqui também equivale a 1, né? Um quadrado tem todos os lados iguais. E aí, quando dobrou lá, a gente não sabe exatamente onde vai parar, qual é o tamanho dessa dobra. Mas mesmo assim, a gente vai determinar. Então, vamos determinar a área desse triângulo aí, em vermelho. Lembrando que essa figura é formada por 3 outras figuras. É o triângulo em vermelho e o quadrilátero aqui, né? E o nosso objetivo é determinar a área desse quadrilátero aqui, ó. Essa área aqui, tá bom? A gente vai determinar essa área. E, independentemente do caminho que pegamos, o importante é determinar essa área. A gente vai chamar de área de Q, tá bom? Quadrilátero. Vamos determinar ela. E aí, o que acontece? Eu sei que essa área total aqui, desse quadrado, é só a área total, a área de T, igual a
uma área de um quadrado, base vezes altura, tá bom? E aí eu posso determinar essa área, sabendo que a altura dele vale 1, e tá adimensional, e a base também vale 1, viu? E tá adimensional. Mas se a gente pudesse colocar uma dimensão, uma grandeza, pode ser metros. E aí, o que acontece? A gente vai multiplicar, né? A área total é igual a 1 da base vezes 1 da altura. 1 vezes 1, 1. Se fosse metros, metros quadrados. Mas tem que lembrar que a área total equivale a 1, tá bom? O que acontece? Essa área total equivale a 1, só que ela é formada por esse triângulo e esse triângulo e o nosso quadrilátero amarelo aí que a gente vai ter que determinar. Então equivale a 2 triângulos desses, tá vendo? E nós vamos pegar um caminho que vamos determinar essa área aí, ou seja, a área de um triângulo, a área de T também, depois a gente vai denotar, né, melhor. E para determinar a área do quadrilátero, nós vamos diminuir da área de 2 triângulos. A área do quadrilátero, a de Q, vai ser igual a área total, né? A gente vai pegar a área total do quadrado e diminuir de 2 vezes, né? Porque tem 2 triângulos, a área de um triângulo aqui. Bota TRI, para lembrar que é triângulo e não total. Tá bom? Então assim a gente vai poder determinar essa área. Vamos agora determinar a área do triângulo. Já sabendo a área total, que equivale a 1. Vamos lá. A área total equivale a 1. Né? A área do quadrilátero vai ser a área total menos 2 vezes a área do triângulo, que a gente não sabe ainda. Vamos determinar agora. Vamos lá, vamos determinar essa área aqui, né? São 2. Vamos multiplicar por 2. Deixa eu apagar aqui para não ter uma poluição visual aqui da imagem. Vamos apagar e escrever, né? Vamos lá. A área de um triângulo vai ser como se fosse um quadrado, né? Todo triângulo é uma forma da metade do quadrado. Então, é base vezes altura, mas dividido por 2, porque o triângulo é a metade do quadrado, né? Base vai ser a parte de baixo do triângulo mesmo. Base. E altura, o lado todo de um triângulo. Que a gente sabe que divide por 2 e a gente sabe que a altura desse triângulo vai ser igual a altura dele, igual a 1. Só que a base, porque a gente sabe que o quadrado tem lado igual a 1, né? E o quadrado tem todos os lados iguais. Então, esse lado equivale a 1 e o de baixo também. Só que a base, a gente não sabe qual é o valor dela. Então, a gente vai determinar primeiro o valor da base, sabendo que isso aqui é um triângulo retângulo. Ó, esse ângulo aqui é um ângulo reto de 90 graus. E a gente sabe que esse ângulo aqui é π sobre 8, né? Lembra que a gente determinou no início da videoaula. Vamos determinar seno, né? Seno de alfa. Vou chamar π sobre 8 igual a alfa. Vai ser cateto oposto, que nesse caso é B. Cateto oposto, B, dividido pela hipotenusa, que é esse cateto aqui, né? Oposto ao ângulo reto. Dividido pela hipotenusa, né? Por H. E o cosseno desse ângulo, cos de alfa, vai ser o cateto adjacente a esse ângulo alfa, que é H, né? Esse cateto. E que equivale a 1, né? O lado do quadrado aí equivale a 1. Vamos botar H aqui em maiúsculo para não confundir nosso H de altura com H de hipotenusa. Então, cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, né? H maiúsculo. Pronto, a gente já sabe disso só pela demonstração desse triângulo em vermelho aí. Agora a gente vai colocar essa equação em função de B, ou seja, vai colocar B de um lado e os termos do outro lado. O que acontece? B, né, está sendo dividido por H, então para jogar H para o outro lado, H vai passar para o outro lado
multiplicando o seno vezes seno de alfa. Então, B é igual a seno de alfa vezes H, né? E nessa equação a gente vai botar H em evidência, né? H de um lado e não sendo divisor, mas vai passar multiplicando e cosseno eles trocam de lado. Quer dizer que H é igual a 1 sobre cosseno de alfa, né? De alfa. Vamos agora substituir. H equivale a 1 sobre cosseno de alfa, então eu vou substituir aqui nessa equação aqui de cima. Vamos reescrever. B é igual a seno de alfa vezes H. Só que H equivale a 1 sobre cosseno. Então, a gente vai substituir aqui 1 dividido para cosseno de alfa. Multiplicação, aqui vai ficar seno de alfa vezes 1, seno de alfa. A multiplicação de fração é multiplicar o numerador pelo numerador e divisor pelo divisor. Dividido por cosseno vezes 1, também que seno está dividindo por 1 aqui. Cosseno de alfa. E aí a gente vai ter que lembrar de uma relação trigonométrica, que é seno sobre cosseno. Toda vez que tem seno de um ângulo sobre cosseno do mesmo ângulo, isso equivale a tangente desse ângulo, ou seja, tangente de alfa. E aí agora a gente tem que B vale tangente de alfa e que tangente de alfa nada mais é que tangente de π dividido para 8. Tá bom? E aí, pessoal, eu encontrei π, tangente de π dividido para 8, e isso aí equivale a raiz de 2 menos 1. Tá bom? Depois eu vou fazer uma aula para determinar esse valor. Então agora a gente já sabe quem é B. B, deixa eu trocar a canetinha aqui. B equivale à base aqui desse triângulo, né? B de base, e vale raiz de 2 menos 1. Tá bom? A gente determinou a relação. Esse lado aqui, essa altura desse triângulo, equivale a 1. E aí a gente pode determinar a área desse triângulo, né? A área desse triângulo vai ser base vezes altura, isso tudo dividido por 2, né? Vamos substituir agora quem é base. Raiz de 2 menos 1. Vamos colocar aqui entre parênteses, multiplicando a altura, que vale 1. Isso tudo dividido por 2. Então, a área vai ser raiz de 2 menos 1 vezes 1 vai ser o próprio raiz de 2 menos 1. Raiz de 2 menos 1. E dividido por 2. A gente vai deixar desse jeito aqui porque para não complicar um pouquinho a conta. Porque o que é que acontece? A área desse quadrilátero aqui, que é o nosso objetivo, a área do quadrilátero vai ser o quê? O que é que a gente determinou no início? A área do quadrilátero é igual à área total, né, do quadrado, menos 2 triângulozinhos desse aí, né? Então, 2 a área do triângulozinho, né? Desse e desse, né? Porque se a gente tirar esse e esse, a gente vai ter a área do quadrilátero. O que é que acontece? A área do quadrilátero vai ser igual a área total, determinamos, foi 1, menos 2 vezes a área do triângulo aqui, que é esse termo todo. Então, raiz de 2 menos 1, né? Isso é uma fração dividido por 2. Por isso que a gente não trabalhou muito, porque eu vou multiplicar por 2 e vou dividir por 2. Então, ele se anula. E aí vai ficar área do quadrilátero igual a 1 da área total, menos, continua ainda no parênteses aqui, ó, se a gente não trabalhar o número. Raiz de 2 menos 1. E aí, raiz de 2 menos 1, ele está com o sinal negativo na frente. O que é que a gente pode fazer? A gente vai tirar eles do parênteses multiplicando os sinais. Então, vai ser menos por mais, menos, né? Menos por mais, menos, e menos por menos, mais.
tira o termo aí do parênteses. E lembrar que esse 1 aqui é positivo. Então, a área total, a área do quadrilátero, desculpa, vai ser igual a 1 mais 1, 2. Positivos, precisa colocar porque é o primeiro termo, menos raiz de 2. Né? Então, essa é a área do quadrilátero aqui que a gente trabalhou. E a opção correta foi a opção A. 2 menos raiz de 2. Então, A. É isso aí, pessoal. Obrigadão e até a próxima.